Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Cleir e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta: os códex são confiáveis? Já que no segundo século eram fragmentados e tal. Eu quero responder essa pergunta, mas antes eu peço que você olhe na descrição do vídeo. Você vai encontrar um curso de exegese e um curso de bacharel em teologia, nos quais vocês encontram mais informações além do que eu vou estar tratando aqui no vídeo, beleza? Eu sou o professor de exegese em ambos os cursos, beleza? Então se inscreve no canal, deixa sua notificação e vamos pro vídeo. Essencialmente um rapaz aqui, ele perguntou qual é a confiabilidade dos códex se não existiam originais já no segundo século e se o que existia eram os pergaminhos fragmentados. Para começo de conversa, hoje você no século XXI você pode fazer essa afirmação. Você estava lá? Você estava lá? Porque para nós temos um manuscrito do segundo século, ele vai ser fragmentado, pouca coisa. Por quê? Porque passou-se 2000 anos. Mas quando você estava no terceiro ou no quarto século, um manuscrito do segundo século, ele era 100 anos de diferença. E um livro, um documento pode suportar 100 anos tranquilamente. Se suportou 2000, velho. Se você tem documentos com 2000 anos, 100 anos não é nada, cara. 100 anos não é nada. Se você tem manuscrito completo com 1700 anos, com 2200 anos, 100 anos não é nada. Então, de onde que foi tirada essa afirmação que só existiam fragmentos de manuscritos do Novo Testamento? Se quando você pega, por exemplo, o manuscrito do Mar Morto, você tem documento dos 50 anos antes de Cristo. 50 anos antes de Cristo. Será que estavam tão fragmentados assim? Então, essa pergunta ela é bem simples. No segundo século, os originais não existiam? Bom, os originais eles foram escritos no final do primeiro século. Se você pegar aí do ano 60, 70, em que o livro de Mateus e até Apocalipse eles foram sendo escritos, você tem o início do segundo século. O segundo século é 101 a 200. Então, a cópia dos... possivelmente no segundo século você ainda tinha as cópias originais. Se você colocar pela lógica, no segundo século você já tinha a cópia dos originais. E se você tinha os originais mesmo. E se você só tinha uma cópia deles, olha que interessante. Eles eram cópias próximas ao original. Eram cópias de segunda ou terceira geração. Como assim cópias de segunda ou terceira geração? Era a cópia feita direto do original, ou era a cópia feita da cópia que foi feita da cópia do original. Então você tem o original, primeira geração, segunda geração. Então até o terceiro século, você tinha cópias de segunda e terceira geração tranquilamente, né? Então, como é que podemos confiar? Como é que podemos confiar em fragmentos? Para nós hoje só temos documentos que chegaram fragmentados do segundo século. Isso é fato. Isso é fato. Só que no terceiro, no quarto século, você tinha cópias de primeira, segunda, terceira geração. Se uma cópia de primeira ou de segunda geração não for confiável, meu amigo, aí é complicado. Aí é complicado. Entende? É claro que para nós hoje as cópias que sobreviveram com mais facilidade são os papiros que se encontram no Egito, porque o Egito é um local seco e muitos desses manuscritos eles ficaram guardados muito tempo. Locais diferentes que você tem mais umidade, como é o caso do Mediterrâneo, como é o caso que é o caso do Mediterrâneo, que você tem mais umidade, então um documento ele vai se desfazer, o papiro ele vai se desfazer. E no Egito, como ele era muito seco e eles ficaram guardados muito tempo alguns manuscritos, né, esses papiros eles sobreviveram. Você vê lá em Jerusalém que os manuscritos do Mar Morto sobreviveram, tá? Eu estou usando aqui o exemplo do manuscrito do Mar Morto, que é mais voltado para o Antigo Testamento, mas você tem papiros. No caso, por exemplo, de Bizâncio, Bizâncio é um local que o grego continua a ser usado. Então, qualquer documento que foi copiado em grego foi muito utilizado e ele se destruiu pelo uso, né? Diferente do que ocorreu no Egito, porque no Egito, quando você tem o terceiro, quarto século, o grego já não era mais a língua franca.
O grego ele era estudado, mas já era uma segunda língua, porque o Império Romano já estava perdendo influência com o passar do tempo, né? com o passar dos séculos. E aí os dialetos locais já estavam ganhando mais espaço, como o copta. Você tem vários dialetos do copta e por aí vai. Então, enquanto que no Egito o grego deixou de ser falado, o grego continuou a ser falado em Bizâncio e as cópias foram sendo feitas, refeitas, sendo usadas, copiadas, enquanto que no Egito já não era mais. Por isso que você tem os sinaíticos, Vaticanos III do quarto século sobrevivendo, porque eles ficaram lá muito tempo guardados, né? Um foi parar em Vaticano e o outro ficou lá guardado no Mosteiro de Santa Catarina até 1844. Mas se a gente volta no quarto século, por exemplo, você tinha cópias, o que era fragmentado para nós eram cópias completas lá. Seriam cópias completas. Só que isso era uma diferença de 100, 200 anos. Né? Quando a gente fala quarto século, é ano 350. Quando a gente joga uma cópia do segundo século, ela é ano 101 a ano 200. Ah, então essa cópia do quarto século ela é uma cópia do segundo século, ano 101 a 200. A diferença que você tem é do segundo século para o quarto século é 200 anos. Cópias bem preservadas sobrevivem 200 anos tranquilos, se sobreviveram 2000 anos. Então, para mim, a Bíblia ela é completamente confiável porque as cópias completas que nós temos sobreviventes até o momento são do quarto século. Mas e se achar algum documento aí, algum papiro que seja no Egito mesmo, algum conjunto de papiros que contenha boa parte do Novo Testamento, se não o Novo Testamento inteiro, e seja datado do segundo século? E aí? E aí, meu amigo, é só choro. Mas nós não temos esse documento ainda, não foi achado. Mas quem sabe um dia Deus decida, opa, vamos escavar esse canto aqui. Vamos descobrir esse documento aqui. Né? Ou dentro dos estudos de manuscritologia, de papirologia, descubra-se que um documento que é datado do terceiro ou do quarto século seja do segundo, né? Que seja mais completo. Isso tudo pode mudar com o passar do tempo, com o estudo da papirologia. Vai depender. Nós dependemos de avanços, de descobertas disso e daquilo. Mas eu particularmente tenho plena confiança porque, como eu já disse, muita gente critica o Codex Vaticanus e os Sinaíticos, porque eles podem não ser as melhores cópias, na minha opinião, da Bíblia em si, do Novo Testamento. Porém, por serem cópias antigas, elas posicionam bem a defesa e a transmissão do texto bíblico. Por quê? Muita gente gosta aí, muita gente que não concorda com o ecletismo, eu particularmente não concordo, gostam de dizer, olha, porque o sinaítico é ruim, porque o Vaticano é ruim. Só que se eles não existissem, as críticas feitas à transmissão do Novo Testamento seriam muito maiores. Eu já falei isso em um outro vídeo. Então, eles têm a sua importância, eles têm o seu peso. Né? E claro, você está falando de um documento do ano 350, e quando você olha para uma leitura que ele traz, é uma leitura do ano 350. Né? Quando, se não, ela é uma leitura de um copista posterior, né? Século 8, século 9, que os sinaíticos e vaticanos eles foram repintados, né? Eles foram reescritos. E você tem algumas variantes aí, mas tudo bem, isso aí é uma discussão de outro vídeo, para outro vídeo e tal. Mas podemos confiar completamente no Novo Testamento, porque uma cópia original, ela não vai durar só 30 anos. Uma cópia original, ela pode durar 300 anos, 200 anos. Ué, eu tenho livros aqui de quase 100 anos. Eu tenho livro de 1957, 1955. Tá entendendo? Tem quase 100 anos. E tá aqui, tá inteirão. Tá inteirão. Né? E por que não? Uma cópia de segunda geração não poderia durar. Uma cópia de primeira geração não poderia durar tudo isso. 200 anos. Mas aí ficamos no campo do achismo. Né? Ficamos no campo do achismo. Sabemos que o Codex Sinaíticos, o Codex Vaticanus, ele é do quarto século, mas ele tem um apoio muito interessante de um outro papiro, que o papiro é datado do segundo século. Então, vamos lá.
Você tem um códex dos quartos séculos em que ele concorda em gênero, número e grau em antiguidade com outro, com um papiro fragmentário, claro, mas esse papiro ele é do segundo ou terceiro século, muito próximo à cópia dos originais. Então, como é que a gente faz? Como é que essa crítica? Ah, mas só tem fragmentado. O papiro do segundo século hoje está fragmentado, mas vem cá, ele está fragmentado hoje, 1700, 2000 anos depois. Mas lá no quarto século, será que ele estava fragmentado? Será que lá no quarto século ele estava todo fragmentado desse jeito? Será que mesmo ele fragmentado não tinha outras cópias da mesma antiguidade desse papiro para servir de base para a cópia de um manuscrito do quarto século? Entende? Meu amigo, é interessante, por exemplo, você tem manuscritos do sexto, sétimo século que são cópias diretas de manuscritos do quarto século. Eles não passaram, eles são do oitavo século, eles não foram copiados de um manuscrito do sétimo século, do sexto século, do quinto século, do terceiro século. Eles são cópias diretas, eles são do oitavo século, mas eles são cópias praticamente diretas de manuscritos do quarto século. Eu não vou precisar agora qual manuscrito que é, mas você tem. Tá? Existe esse manuscrito. E aí? Se você tem um manuscrito que é taxativamente cópia 400, 300 anos depois, por que não um do quarto século ser cópia de um do segundo? Então é muito tranquilo isso aí. Para mim, particularmente, é muito tranquilo. Ok? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto no campo de batalha.